Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Iniciando aí, ou dando continuidade no nosso segundo bimestre, na matéria de direito eleitoral, nós vamos continuar a falar um pouquinho do processo eleitoral e o que está relacionado a esse processo. Vimos nas aulas passadas em relação à campanha eleitoral, em relação ao registro de candidatura e também às convenções partidárias. A partir nessa aula, nós veremos o que? Veremos os crimes eleitorais. Quando se fala em crimes eleitorais, nós já temos uma figura muito típicas na cabeça, né? Compra de voto, boca de urna, são alguns dos tipos dos crimes eleitorais, que em sua maioria estão previstos lá no nosso Código Eleitoral, tá certo? Então veremos alguns mais específicos ou mais relevantes, ou até mesmo os mais recorrentes aí em todas as eleições, porque infelizmente passam-se os anos, né? E o Brasil continua a sofrer desse mal, que são os crimes eleitorais praticados tanto por candidatos quanto por eleitores e terceiros, tá certo? Vamos lá então. Como dito, a maior parte dos crimes eleitorais estão previstos lá no nosso Código Eleitoral, dos artigos 289, né, ao artigo 354, tá certo? Entretanto, também nós temos outras figuras típicas penais na Lei das Eleições, que é a Lei 9.504/97. Perfeito? São diversos crimes tipificados aí no Código Eleitoral. Entretanto, como eu disse no início da nossa aula, eu vou abordar os mais recorrentes, os mais relevantes e comuns. Começando pelos crimes que talvez você já tenha feito ou conheça alguém que fez, né? Realizou, que tenha cometido esses crimes. E são os crimes relacionados ao quê? Ao serviço eleitoral, tá certo? É uma situação que se relaciona, inclusive, aos mesários. Está lá no artigo 344 do Código Eleitoral e fala o seguinte, que recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa, é penalizado com detenção de até 2 meses ou pagamento de 90 a 120 dias multa. Essa situação não vai se confundir com a sanção administrativa que é gerada ao cidadão convocado, tá? Para ser mesário, como por exemplo. Né? Que daí falta, e aí vai ter uma sanção administrativa em relação a isso. Esse crime, ele se materializa quando? Quando a pessoa que está a serviço da Justiça Eleitoral, tá certo? Quando é um colaborador aí da Justiça Eleitoral, ela, como mesários, colaboradores, motoristas, eles abandonam o serviço sem qualquer justificativa. Então, eu sou mesário, fui convocado, eu chego lá na minha sessão eleitoral, assumo meu posto como mesário, e aí, no meio da eleição, eu falo assim, ó, quer saber? Eu tô cheio dessa eleição, tô cansado, quero ir para casa descansar, quero ver o Netflix, e aí eu pulo fora, eu saio, abandono meu posto ali, e aí abandono meu serviço eleitoral sem qualquer tipo de justificativa. Nesse caso, poderia até, além da sanção, né, administrativa, em relação que quando o mesário falta, nesse caso seria um crime eleitoral, que é o abandono, né, é a recusa ou abandono do serviço sem qualquer tipo de justa causa, sem qualquer tipo de justificativa, beleza? Então não vamos confundir aquela recusa ou aquela falta do mesário que não responde à Justiça Eleitoral à sua convocação e falta ao serviço, e falta, né, à sua convocação, que gera uma sanção administrativa, com a pessoa que se recusa ou até mesmo ela abandona ali o serviço eleitoral sem ter justa causa. Nesse caso, ela pode responder por esse crime tipificado no artigo 344 do Código Eleitoral. Beleza? Como eu disse, nós temos também alguns tipos aí penais, vamos dizer assim, na Lei 9.504/97, que é a chamada Lei das Eleições. Os dois crimes, aliás, o crime mais conhecido, que é muito recorrente e usual até hoje, nos nossos dias modernos, que é a chamada boca de urna ou a propaganda no dia da eleição. Nós sabemos que a propaganda, aliás, veremos isso com mais profundidade quando estudarmos propaganda eleitoral, a propaganda ela se encerra um dia antes aí do pleito.
e no dia não é possível realizar atos de propaganda eleitoral, tá certo? Sob pena de responder por esse crime, que é o crime de boca de urna e propaganda no dia da eleição, tá bom? Então, o que não se pode, o que é proibido no dia da eleição? O uso de alto-falantes, amplificadores de som ou a promoção de comício ou carreata. A regimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna. A boca de urna, né, essa arregimentação do eleitor, é quando a pessoa vai ali até o eleitor e tenta convencê-lo do voto a certo candidato, ou por meio de coação física ou moral, ou até mesmo por meio do próprio convencimento. Isso é a chamada boca de urna. É quando eu vou até ali ao eleitor que está se dirigindo à cabine de votação, ou a caminho da sessão eleitoral, e eu fico ali, ó, olha, vote nesse candidato porque ele é muito bom. Você tem candidato a prefeito? Não tem? Então, ó, esse cara que eu vou te apresentar é muito bom, ótimo, ótimo candidato. A pessoa tem experiência, eu dou um santinho para ela. Isso é a chamada boca de urna. Isso é proibido, isso é um crime eleitoral, tá certo? Além disso, a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos. Por isso que eu não posso, por exemplo, no dia da eleição, utilizar uma camiseta identificando o meu candidato, de forma a gerar uma propaganda aí no dia do pleito, tá certo? Diferente é a utilização de bottom, que é aqueles adesivos redondos que nós temos, que muitos candidatos fazem, que tem lá o meu candidato, porque isso é uma manifestação silenciosa do eleitor e aí é permitido pela legislação eleitoral, tá certo? Então, a propaganda seria a entrega de um panfleto, de um folder, né? Seria até mesmo a camiseta, ela extrapola a questão da manifestação individual, porque pode ser tido até mesmo como uma espécie de outdoor ambulante, na verdade, caminhando ali com um número grande ali, 5555, vote em Alexandre Melatti, o homem do povo, quer dizer, isso pode gerar uma propaganda no dia da eleição, e aí não. Mas o bottom, ele é permitido porque ele é tido pela doutrina, jurisprudência, pela lei, como uma manifestação individual, silenciosa do eleitor. Agora, se eu chegar com um bottom e ficar lá, ó, viu, Vinícius? Vamos votar aí nesse cara porque é muito bom, cara. Esse cara aqui, ele vai dar jeito em Cornélio, vai dar jeito em Londrina. Aí eu estaria vendo boca de urna cometendo um crime eleitoral, porque eu estou tentando regimentar estou tentando persuadir, conquistar um eleitor no dia do pleito. Isso é vedado, isso é um crime eleitoral, tá certo? E qual que é a pena desse crime? Aí é muito tranquilinha, né? Não é muito fácil. Até em Londrina o pessoal ia pro Moringão, ficava lá o dia todo na eleição, depois respondia, né, por esse crime. É detenção de 6 meses a 1 ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, tá certo? Por isso que o pessoal faz até hoje, né? É uma pena muito branda. E aí por isso que o pessoal até hoje se utiliza essas táticas de guerra na eleição, com a boca de urna e a pessoa tentando convencer últimos votinhos, especialmente para cargos do Legislativo, que nós sabemos que muitos não têm candidato até no momento que chegam na frente da urna. Beleza? Vamos seguir então. Continuando aqui a conhecer, né, nossos crimes eleitorais, vamos falar de um outro crime que ainda está muito comum no Brasil, infelizmente, e é um crime que gera consequências, inclusive para quem está vendendo, tá? Inclusive para o eleitor, não é somente para candidato, para terceiros, que é o chamado, conhecido popularmente como compra de votos. A compra de votos está lá prevista no artigo 299 do Código Eleitoral e dispõe que é apenado com reclusão de até 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias multa quem dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Olha que importante esse crime, como esse crime ele existe, é um mal do Brasil aí, e nós, infelizmente, ainda temos poucas apurações em relação a isso. O artigo 299 do Código Eleitoral, ele trata da corrupção eleitoral. A compra de voto, o seu nome técnico, o termo técnico para isso é a corrupção
eleitoral. E a corrupção eleitoral, ela também vai gerar consequências, essa mesma pena, para quem vende, tá certo? Para o eleitor. Veja só, esse crime, como eu disse, ele é chamado de corrupção eleitoral, e assim, ó, são considerados agentes dessa prática tanto quem compra, corrupção ativa, quanto quem vende, corrupção passiva, tá certo? Então, a pessoa que vai lá, e é muito comum isso em eleição, chega pro candidato e fala assim, nossa, eu quero pôr um adesivo no meu adesivo seu no meu carro, eu quero ajudar você na campanha, eu quero votar em você, mas para isso eu quero combustível. Isso pode ser configurado como um ato de corrupção eleitoral, como um crime de corrupção eleitoral, porque eu estou o quê? Pedindo, solicitando, né, para mim, nesse caso, uma vantagem, que é a gasolina, tá certo? Então, o eleitor também vai responder em relação a esse crime. Isso é muito importante destacar, porque o eleitor acha que está sendo malandrão, né, vai para 5 candidatos e perde a mesma coisa, ou, eu preciso arrumar minha casa, preciso de telhas para arrumar minha casa. E o candidato vai lá e dá. Os dois estão praticando um crime. A corrupção ativa, né, e a corrupção passiva. Tanto quem dá quanto quem recebe. Tá certo? Além disso, esse tipo penal, ele não exige que a vantagem prometida parta de quem é candidato, podendo um terceiro que compre, né, entre aspas, o voto de outrem para esse candidato responder por esse crime. Quando quem comete o crime de corrupção eleitoral é o próprio candidato, ele vai estar enquadrado em uma outra situação, que é a captação ilícita do sufrágio, que está lá no artigo 41A da Lei das Eleições, da Lei 9.504/97, e essa captação ilícita de sufrágio, para a doutrina, não é considerada, não considera, né, como um crime eleitoral, e sim como um ilícito eleitoral que decorre ali, inclusive, é uma espécie do gênero abuso de poder econômico, que veremos na aula que vem, tá certo? E, nesse caso, seria um ilícito eleitoral, porque não vai gerar uma pena, não vai gerar uma pena privativa de liberdade. Vai gerar apenas o quê? Apenas não, é muita coisa, né? A possibilidade de cassação do registro ou do seu diploma, tá certo? Então, a captação ilícita de sufrágio, ela não é tida como um crime eleitoral. Entretanto, o candidato que realizar a compra do voto, ele pode se enquadrar no crime eleitoral de corrupção, do artigo 299 do Código Eleitoral, e também no artigo 41A da Lei 9.504/97, que é a captação ilícita de sufrágio. Então ele pode ter a pena, pode ter uma sanção eleitoral aí, que é a sua cassação de registro ou de diploma, e também pode responder criminalmente pelo crime de corrupção eleitoral. Lembrando, para diferenciar os dois aí, que não são iguais, tá certo? Um é crime, outro é ilícito, e além disso, veremos logo no próximo slide um pouquinho mais de diferenciação, principalmente em relação aos sujeitos ativos aí do crime e da captação ilícita. Vamos ver então. Então, como eu disse, na captação ilícita de sufrágio, nós não vamos ter aqui, não podemos confundir com o crime de corrupção eleitoral, tá certo? Porque no crime de corrupção eleitoral, vai responder tanto o agente que corrompe quanto o agente que é corrompido, podendo ser candidatos, terceiros e eleitores. Na corrupção eleitoral, no crime, né, do artigo 299 do Código Eleitoral, nós temos que ter um terceiro, um cabo aí, um contratado daquele candidato que vai oferecer uma vantagem, vai dar um dinheiro, um combustível, né, àquele candidato. O candidato, aquele eleitor, perdão, esse terceiro também vai responder, tá certo? E o eleitor que aceitar também vai receber, beleza? Vai responder. Já na captação ilícita de sufrágio, não se pune o eleitor, mas tão somente o candidato. E a intenção é o quê? É proteger a liberdade do voto do eleitor. A jurisprudência tem entendido, inclusive, que para configurar esse ilícito é necessário o dolo do candidato. O dolo do candidato tem que ter a intenção de comprar aquele voto para se configurar a captação ilícita de sufrágio, que é um ilícito eleitoral, que é uma decorrência, uma espécie, né, do abuso de poder econômico. Tranquilo?
Na captação ilícita de sufrágio, então, é necessário que o autor do aliciamento seja o candidato e, além disso, segundo a jurisprudência do TSE, não é necessário que a situação ilícita, a captação ilícita, tenha influência no resultado do pleito ou que haja um número significativo, bastando apenas a compra de um voto para a configuração do ilícito, tá certo? Então eu não vou verificar a potencialidade lesiva dessa captação. Um voto bastaria, segundo a jurisprudência dominante, para que a pessoa venha a responder, poder ter seu registro cassado ou seu diploma cassado. Tranquilo? Vamos seguir então. Por fim, para encerrar o de hoje, vamos falar de alguns outros tipos penais em relação à situação eleitoral, né? Que há mais tipos penais em relação à eleição, como o transporte regular de eleitores, bem como o fornecimento de alimentação no dia da eleição, que poderia configurar aí um crime eleitoral. Entretanto, eu quero trazer aqui à tona três situações muito relevantes no contexto de internet, de Facebook, de WhatsApp hoje na eleição, que é em relação aos crimes contra a honra, tá certo? Que também são tipificados no Código Eleitoral, lá do artigo 324 ao artigo 326, e nesse caso a tipificação é bem semelhante ao Código Penal, tá certo? Então nós temos a calúnia, a difamação e a injúria eleitoral. E é muito, muito recorrente, ainda mais com as fake news, ainda mais com as pessoas compartilhando, encaminhando mensagens sem checagem de fonte, tá certo? E aí poderão estar cometendo também a calúnia, a difamação e a injúria, beleza? Vamos conhecer aqui, ó. Caluniar alguém, deixa eu ativar minha canetinha aqui, ativei. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Responde pelo crime também aquele que, sabendo da falsa imputação, a propaga, a propala ou a divulga. E também cabe aquela questão da exceção da verdade, como é no crime tipificado no Código Penal. Então, se eu vou falar que o candidato X, uma fake news, vamos dizer assim, ele responde por estupro de vulnerável. Eu estou o acusando de um crime, eu estou o caluniando, perfeito? Nesse caso, eu, eleitor, chegou a mensagem no WhatsApp, chegou no meu Facebook, eu, sabendo que é mentira, apenas para prejudicar aquele candidato, eu vou compartilhar e vou reencaminhar ou encaminhar para minhas listas de contatos do WhatsApp. Eu também vou estar respondendo aí ao crime de calúnia eleitoral, tá certo? Então, muito cuidado, porque em eleição é muito comum isso. Vamos checar as fontes, vamos cuidar das informações, porque você pode estar caluniando alguém e responder aí pelo crime tipificado no Código Eleitoral, beleza? Além disso, nós também temos a figura da difamação, que é o quê? Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Quando eu falo de calúnia, então, eu estou imputando àquele candidato um crime, caluniando. Quando eu falo de difamação, eu estou imputando-lhe um fato ofensivo à sua reputação. Vamos dizer o quê? Alguma mentira em relação à sua situação conjugal, à sua situação com os filhos, à sua opção sexual, algo para ofender a reputação daquele candidato, tá certo? Aí eu estou difamando, beleza? E nesse caso, a exceção da verdade só vai caber se o ofendido for funcionário público e a ofensa estiver relacionada ao exercício de suas funções. Tranquilo? Por fim, temos também a figura da injúria. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, ofendendo a sua dignidade ou o seu decoro. Perfeito? Então, tomem muito cuidado em não caluniar alguém de forma indireta, compartilhando ou encaminhando mensagens de crimes que imputam crimes a candidatos
você sabe que é falso, porque nós temos a tipificação desses crimes aqui no nosso Código Eleitoral. Beleza? Então, muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Até mais!